E aí galera, beleza? Luiz tá aqui. Bom galera, estou aqui para gravar mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, hoje eu vou fazer um react, tá? Então eu já volto aqui com o vídeo. Bom galera, voltei. Vamos fazer aqui o A não react. ser que você passou a infância em uma caverna, já deve ter assistido o seriado do Chaves. Porém, você se lembra do episódio final? Sabia que no fim da série ocorre algo com o personagem principal capaz de destruir a sua infância? Não? Veja hoje o verdadeiro final do Chaves. Roda a vinheta! E deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações no meu canal. E aí pessoas do YouTube, hoje eu tenho um desafio. Você tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho em apenas 3 segundos. Será que consegue? Vamos lá. 1, 2, 3. Não se inscreve no Já canal assistiu dele. pelo menos algum episódio do Chaves, que ficou no ar pelo SBT desde 1984 até esses dias. Isso. Porém, uma coisa que poucas pessoas sabem é como foi o final dessa série. Porque o SBT comprou um pack de episódios e passou a transmiti-los de forma totalmente aleatória, sem seguir uma ordem correta. Lá no México, que é o país original, o Chaves tem nada menos que 312 episódios divididos em 7 temporadas. Talvez você possa pensar, então é fácil, é só pegar o último episódio da última temporada e pronto, teremos o final da série. Bom, não é tão simples assim. O Chaves fez muito sucesso, porém depois de anos, ele entrou em decadência por conta de brigas e desentendimentos do elenco. Roberto Bolanhos, que interpretava o protagonista, também dirigiu o programa e ele se casou com Florinda Mesa, que passou a ajudar na produção e direção. Isso irritou alguns outros atores do elenco, tipo Carlos Villagrán, que fazia o papel do Kiko, e acabou saindo do programa em 1978. A treta foi que aparentemente a nova assistente de direção passou a dar muitos pitacos quando estava atrás das câmeras. Além disso, Carlos Villagrán queria escrever algumas falas e bordões para o seu personagem, mas acabou sendo vetado. Eu não lhe dou permissão. Droga, porcaria de vida que também não deixa eu fazer nada. Droga, eu também não faço. Como o Kiko era extremamente popular, Villagrán foi chamado para ter um programa próprio na Venezuela e acabou topando, o que resultou em outra treta, só que dessa vez judicial. Afinal de contas, ele queria usar o personagem, mas Roberto Bolanhos afirmava que tinha todos os direitos do Kiko, mas isso tudo acabou não dando em nada. No ano seguinte, Já volto, Pera aí galera. Bora! foi a vez de Ramon Valdez, o seu Madruga, abandonar o programa. Ele precisava de dinheiro para quitar a compra da sua casa e decidiu pedir essa ajuda para Bolanhos. Mas o ator e diretor negou o empréstimo e isso acabou gerando um climão, já que eles estavam na estrada juntos há muitos anos e ele o considerava um amigo. Tinha que ser o Chaves mesmo. Foi sem querer querendo. Pois tome o toco. Pouco tempo depois dessa treta, um circo convidou o seu Madruga para fazer parte da companhia e ofereceram uma bela grana para que ele caísse na estrada com eles. Isso, junto com o fato da direção da Dona Florinda não estar agradando ninguém, foram os motivos que o fizeram sair do programa. Com essas duas peças importantes a menos, já era visível que não daria para esticar a comédia por muito mais tempo. Por isso, não tivemos um final pensado, com uma conclusão bem feita e encerramento da história. O último episódio, transmitido no México, é aquele em que a Dona Florinda compra uma máquina de lavar, para não precisar lavar as roupas nos tanques comunitários da vila. A máquina era o que tinha de mais moderno na época, então os moradores ficam curiosos com a novidade. Nesse episódio aparecem a Dona Florinda, Professor Girafales, o Chaves, a Dona Clotilde, a Dona Neves e o Jaiminho. Kiko e o seu Madruga já não estavam mais no elenco. O problema é que o episódio não passa de só mais um, sem nenhum tipo de fechamento da história. Ele foca na tal máquina de lavar e termina só falando disso. Tanto que no Brasil chegou a ser exibido logo de cara quando o programa estreou no SBT, sob o nome de Antes um tanque funcionando que uma lavadora encrencada. Então a grande maioria dos brasileiros já assistiu, provavelmente mais de uma vez, o último episódio do Chaves, sem nem perceber.
porque ele mais parece um evento aleatório e sem importância na série do que um encerramento de enredo. Mas de um jeito ou de outro, é a última gravação transmitida da série. Durante essa fase, a desculpa do desaparecimento do Kiko foi que ele havia ido morar com uma madrinha rica, sendo seus últimos episódios os de Acapulco. Já a justificativa para a saída do seu Madruga foi dada por Chiquinha. Ela disse que o pai teria ido viajar Pera aí, galera. Já volto. Pronto. e que só voltaria quando estivesse cheio da grana. E para ela não viver sozinha, sua bisavó, Dona Neves, que era interpretada pela mesma atriz, passou a ser uma personagem mais recorrente na série. Quando você for um pouco maior, vai ser idêntica a mim. Não, era só falar isso pra te desanimar. É bom lembrar que alguns episódios antes desse suposto último, foi a sequência onde o pessoal da vila passa o Natal na casa do seu Barriga, que tem muito mais cara de episódio final do que qualquer outro. Porém, algumas pessoas consideram que o verdadeiro episódio final foi uma esquete feita 12 anos após o encerramento das gravações originais. Ela foi ao ar em 1992 no programa Chespirito, que ficou conhecido por aqui como Clube do Chaves. Mas como se trata apenas de uma esquete, apesar de ter reunido boa parte do elenco, também não tem a pretensão de fechar a história. Seja o episódio da máquina de lavar de Dona Florinda, ou seja a esquete feita no programa do Chespirito, de fato nenhum dos dois correspondem ao último episódio pensado por Roberto Bolanhos. Tá, mas qual o diacho do último episódio? Calma, vamos chegar lá. No ano de 1988, durante uma entrevista feita no Peru, o criador de Chaves afirmou que ele teve uma ideia para encerrar a série mexicana, mas que acabou sendo descartada e o episódio nunca foi gravado. E você vai já ver o porquê. Ele havia pensado em colocar uma criança do lado de fora da vila que estaria no meio da rua. Um carro viria em sua direção e, ao ver isso, o Chaves, que estava passando pela calçada, se jogaria na frente do veículo para salvar a criança. Ela seria salva, mas já não podemos dizer o mesmo dele. Assim se encerraria a série com a morte de Chaves. Ele seria uma espécie de herói. Eu sei, parece bonito e emblemático, mas depois de conversar com sua filha, Bolanhos foi desencorajado. Ela disse que isso poderia influenciar as milhares de crianças que assistiam Chaves a tentar bancar uma de herói, caso algo parecido acontecesse. Então esse último episódio, que seria o verdadeiro, pensado pelo criador da série, foi engavetado para sempre. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Ainda bem que ele nem foi gravado, né? Imagina só se ele vem nesse pacote de episódios que o SBT exibia de maneira aleatória e fosse reprisado várias vezes. Com certeza destruiria a infância de muita gente. Como pretexto para que a gente finalmente conhecesse um pouco mais da história do garoto que mora em um barril. Talvez você nem tenha pensado nisso, mas todos da vila possuem os seus nomes e seus apelidos. Tipo Kiko, que é o diminutivo de Francisco em espanhol. O professor Girafales é chamado pelo sobrenome, já que ele se chama Inocêncio Girafales e por aí vai. Porque eu é que sou o dono desta bola. Portanto, você vai fazer o que eu quero. E o que eu quero é ser o Luiz Pereira! Lá no México, o nome original é El Chavo del Ocho, que literalmente significa o menino do canal 8. Ou seja, o Chaves foi uma invenção da versão brasileira. Na língua original ele nem tinha nome e só era chamado de garoto. Também não sabemos de onde ele vem, onde está sua família e como ele foi parar na vila, morando em um barril. Algumas teorias dizem que esse episódio final, que nunca aconteceu, poderia talvez trazer os pais de Chaves, que reconheceriam o filho por conta da notícia de seu heroísmo. E assim, tudo seria explicado e seu nome revelado. Nos anos 80, um produtor convidou Roberto Bolanhos a escrever uma história do Chaves para o cinema. O filme deveria ser focado no protagonista, mas ele não aceitou a proposta, porque basicamente não enxergava sua criação em algum outro formato que não fosse na clássica vila. Talvez isso seja mais um indício de que, se fosse fazer algo com um foco maior no personagem, seria nesse último episódio que não aconteceu. Resumindo, temos 2 episódios finais. O último da própria série, que não passa de um capítulo comum, sem encerramento oficial e que claramente não era para ter sido o último. Temos uma sketch feita mais de 10 anos depois do fim,
com parte do elenco original, mas que também acaba sendo só mais um episódio para trazer aquela nostalgia para os fãs da série. Mas o verdadeiro final nunca iremos assistir, já que infelizmente metade do elenco não está mais entre nós, e a ideia de Bolanhos do fim da série foi enterrada com ele. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações no meu vídeo. Ok, galera? Então é isso e tchau!